pessoal, sejam bem-vindos à ASO Entrevista. Eu sou Celiane Souza, entrevistadora, aqui aspirante a entrevistadora, na verdade, sou mais como uma facilitadora, uma ponte entre vocês e um especialista que iremos entrevistar, para que possa tirar suas dúvidas, para que possa esclarecer suas curiosidades. O especialista de hoje é o fisioterapeuta Dr. Everson Almeida, um profissional com experiência e especialização em tratamento e prevenção das disfunções da coluna vertebral, quiropraxia e terapias manuais avançadas. Doutor Everson, é um prazer tê-lo aqui hoje. Como é que você está? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Celiane. Obrigado por me propor esse convite. Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu sei e do que é importante para elucidar um pouco mais o conhecimento de todos nós sobre a fisioterapia, o que ela é, para que serve, o quanto serve. Vamos conversar um pouco para entender um pouco mais sobre isso. Perfeito. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer a quem está aí assistindo que essa entrevista foi inspirada por perguntas enviadas pelos seguidores do Instagram da ASO Saúde e também do Dr. Everson, tá? E selecionamos algumas delas para discutir hoje, porque a gente não tinha como, infelizmente, responder todas as perguntas, já que recebemos várias. Tá? E se você não teve a oportunidade de enviar sua pergunta, fique à vontade de deixar nos comentários logo abaixo desse vídeo ou na postagem do Instagram referente a essa entrevista. Futuramente, Dr. Everson, já intimando, né, nem mais um convite, ele irá, de alguma maneira, a gente vai conseguir fazer um meio para que ele possa estar respondendo e esclarecendo essas dúvidas, essas curiosidades que vocês vão deixar nas páginas, quer seja do Instagram da Saúde, quer seja aqui abaixo do vídeo, ou quer seja no Instagram do doutor. Tudo bem? Vamos começar então, tá? Com a primeira pergunta, que veio do Instagram da ASO Saúde. Uma pergunta bem interessante que a gente pode iniciar com uma pergunta ampla. Achei bem bacana. Quais as áreas de atuação de um fisioterapeuta? Tá. Bom, a fisioterapia hoje, ela vai dentre literalmente todas as áreas da saúde. Então, se eu for citar, eu posso dizer que desde uma preparação física para um atleta de alto rendimento até um paciente oncológico. Ou seja, um paciente com câncer, em tratamento de câncer, ele também vai precisar de um fisioterapeuta. Porque, visto que a fisioterapia, ela pode proporcionar uma melhora na performance diária, ou seja, do dia a dia de um indivíduo, dentro de todas as suas áreas de vida, das suas áreas de atuação, ela vai poder trabalhar desde a parte cardiorrespiratória, físico-muscular, músculo-esquelética, proprioceptiva, cognitiva, então todas as áreas em si ela vai poder atuar, até mesmo em crianças bebê. A pediatria também é uma das áreas em que a fisioterapia atua com uma particularidade de uma especialização que vem da osteopatia, que é no tratamento das disfunções cranianas de crianças que nascem com alguma deformidade craniana, que pode ser corrigido, existe correção para essas deformidades. Então, a área da fisioterapia hoje, ela abrange muita coisa, muita coisa. E uma das coisas que eu mais vou falar aqui hoje é sobre a prevenção dentro dessas áreas e das questões que forem trazidas aqui. Tá? Você falou sobre prevenção agora, que é o nosso tema central, novamente voltando sobre o banner, sobre a divulgação que a gente fez a respeito dessa entrevista. E você também falou sobre pediatria, você falou sobre alguns médicos, tá? E que isso já faz um link a uma pergunta bem interessante aqui também, que foi enviada pelo Instagram da ASO, que é o seguinte: é possível consultar um fisioterapeuta sem passar pelo médico? Essa pergunta foi bem astuta, gostei bastante, muito massa. Por favor, doutor Everson, esteja com a palavra. É uma pergunta que acontece muito, Celia, acontece demais. Porque na maioria das vezes, o modelo que a gente tem hoje aqui no Brasil em relação à saúde, dentro dos planos de saúde que a gente vê, a maioria deles não disponibilizam o contato direto com o fisioterapeuta. Mas isso não deixa de ser algo que
particular, você não possa ir primeiro a um fisioterapeuta. Você pode sim. Fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então você pode e deve buscar um fisioterapeuta quando você tiver qualquer questão a resolver, da qual você não saiba totalmente a causa. E normalmente o nosso corpo dá sinais, e eu vou mencionar isso também, que são dores. Todo mundo sente dor. Eu sinto dor, você sente dor, todo mundo sente dor. Só que, na maioria das vezes, a explicação dessa dor é advinda de uma causa. Então, para identificar essa causa, o fisioterapeuta ele é totalmente habilitado e, com certeza, ele vai ser um caminho que pode facilitar a resolução do seu problema. Porque, na maioria das vezes, as pessoas buscam vários médicos e não encontram uma solução. No final das contas, existe um modelo americano, inclusive, que fala muito sobre essa questão do fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contato. Eles fizeram um mapeamento numa universidade e eles mobilizaram todos os pacientes a passarem primeiro por um fisioterapeuta, todos os pacientes que precisavam de algum acompanhamento traumato-ortopédico ou então de disfunções cardiorrespiratórias. E esses pacientes passavam primeiro pelo fisioterapeuta para depois ser encaminhado para o especialista médico correto. O custo que o governo teve em relação ao fisioterapeuta foi equivalente a 80% mais barato do que com as máquinas de ressonância magnética. Então, no final das contas, a gente tem aí uma capacidade muito grande dentro da fisioterapia de diagnosticar, que é o mais importante. Então, sim, pode sim passar com o fisioterapeuta primeiro. Muito bom. E você falando sobre dores dos 30 a mais aí, eu acho que compartilham muito desse comentário. Eu acho que dores dos 30 a mais, 40 a mais, assim se vai, sempre se tem realmente muita dor. Então, assim, diante da sua resposta, eu posso fazer uma pergunta minha aqui agora. Então, é possível que a fisioterapia possa ser integrada a um estilo de vida saudável, como parte de um plano preventivo, além de tratamento pós-lesão? Por que eu pergunto isso? Porque eu realmente só busquei até então um fisioterapeuta para tratar de lesões. Eu faço esporte, então joelho, ciático, tornozelo e a vida vai. Eu sempre busquei um fisioterapeuta porque foi indicação de um médico para fazer um tratamento, um fortalecimento. No caso, então, como um plano preventivo, a fisioterapia ela cai bem, ela faz parte desse plano. Com toda certeza absoluta. Inclusive, a maior parte hoje do meu trabalho é vinculada à prevenção de lesão. Por exemplo, inclusive lá na clínica com a gente tem um paciente que ele estava em tratamento comigo para uma disfunção na coluna lombar, e essa disfunção era advinda de falta de fortalecimento da musculatura interna do core, músculos de contração lenta. E quando a gente iniciou o trabalho, hoje ele ainda está comigo, mas um tratamento que teria uma duração muito longa, devido toda a cognição que a gente trabalhou antes para prevenir a disfunção e o aumento do rendimento dele na performance do esporte que ele pratica, foi significativo. Aumentou muito, inclusive a queixa dele de desconforto pós-treino diminuiu bastante, como as áreas de atuação da fisioterapia na questão da reparação tecidual. Então, tem muitas coisas que podem ajudar. Uma simples, que não é tão simples, liberação miofascial, por exemplo, muito bem feita, com a aplicação da anatomia clínica específica, pode gerar excelentes resultados. Técnicas muito simples que podem trazer um benefício absurdo, significativo, sim. Então, pode prevenir e vai prevenir sempre, porque uma das formas de prevenir também dentro da fisioterapia é com exercícios específicos veiculados à mobilização articular, melhora da condição da performance musculoesquelética, porque algumas restrições que nós temos devido à ergonomia, trabalho, rotina, na maioria das vezes elas são provenientes de algumas questões por falta de exercício e exercícios bem especializados. E a fisioterapia tem como isso uma participação bem significativa aí também. E com isso a gente pode fazer um acompanhamento. E já deixo um adendo, esse acompanhamento, ele nem precisa ser totalmente presencial, tá? Ele pode ser digitalmente também, porque hoje a tecnologia nos proporciona muito isso. Então, uma pessoa que está
por exemplo, como você fora do Brasil, pode ser acompanhada por um fisioterapeuta e sim prevenir seu corpo de algumas disfunções que podem ocasionar em lesão e dores. Como seria, essa consulta digital, essa consulta online? Seria passado algum tipo de protocolo, de orientações? Como seria? Então, Caso alguém esteja fora da região e queira consultar com você, como seria essa consulta? bom, essa consulta ela vem por meio do quê? Primeiro, a gente traz a queixa principal do paciente, do interagente, para entender de fato qual é a necessidade dele. A partir daí, tem mecanismos avaliativos que eu vou utilizar, que eu utilizo já no presencial por imagem. Eu faço diagnóstico por vídeo, porque existem aplicativos que eu posso mensurar graus de alteração articular em relação à sinergia e assimetrias que podem proporcionar no futuro uma possível lesão ou interferir na prática de algum esporte. Tendo isso em vista, a partir daí eu vou mobilizar um programa digital que essa pessoa vai conseguir visualizar os exercícios específicos para cada área que ela vai precisar realizar para trabalhar, seja uma mobilidade numa área que tem hipomobilidade, ou seja, deficiência no movimento, seja uma área que é hipermóvel e a gente precisa estabilizar ela um pouco para que aquilo ali tenha um pouco mais de estabilidade sobre o movimento e que não gere uma possível lesão, um rompimento de ligamento, como também a prevenção no próprio recovery, que seria, no caso, a recuperação pós um treino. Exercícios simples de autoliberação que podem ajudar muito, proporcionar ali um alívio imediato em relação ao desconforto e melhorar também a recuperação pós-treino, acelerar o processo de recuperação. Eu acho que depois da nossa entrevista a gente vai continuar a chamada, ou precisar conversar com você um pouquinho sobre isso. Mas, Tá bom. brincadeiras à parte, você estava falando sobre uma coisa importante e eu lembrei, há um tempo atrás, eu trabalho também, já fiz um trabalho amplo em órgãos públicos, e um fisioterapeuta foi visitar esse órgão para poder ajudar a orientar, passou em todas as salas, orientando a altura de cadeira, como sentar, digitação, e muitos dos colegas, as pessoas que estavam ali, riam e não entendiam por que o fisioterapeuta estava ali e não levavam a sério naquele tipo de orientação que, para falar a verdade, era bem importante. Eu não participei ativamente, mas eu vi ele orientando e vi ele passando informações para várias pessoas que estavam ali. Eu queria que você falasse um pouquinho, você citou sobre o sentar, eu queria que você falasse um pouquinho desse papel do fisioterapeuta relacionado às organizações, e assim, inclusive para que essas pessoas que espero que estejam assistindo, né, que riram, que não levaram a sério aquele trabalho, possam entender como é importante aquela visão e aquelas orientações do fisioterapeuta. Com certeza. Bom, aí você está falando sobre a fisioterapia dentro do trabalho, que é a fisioterapia no trabalho. E É também é trabalhar, preventiva, certo? é preventiva e é muito Perfeito. preventiva. Por quê? Vamos pensar numa pessoa que trabalha de frente a um computador e que ela trabalha ali uma média por dia de 6 horas ou 8 horas diárias corridas ali naquele trabalho. Ela passa por estresse emocional, ela passa por pressão, aquela pressão psicológica da entrega do resultado do próprio trabalho ou da demanda que ela tem, e isso gera tensões isométricas no corpo. O que seria isso? Para você executar uma função, você precisa de músculos que coordenam essa função. Então, automaticamente, você mantém essa musculatura em isometria. E aí vem um desconforto aqui, outro ali, e no final do tempo, ou seja, no decorrer de semana, meses, em uma mesma postura, com uma ergonomia mal adequada para a tua altura, para tua estrutura, tua envergadura, que na maioria das vezes postura é uma das poucas coisas que todos nós temos, porque na maioria das vezes buscamos o conforto e não a postura adequada, e posso até falar um pouco mais sobre isso depois. O fisioterapeuta dentro do trabalho, ele vem para prevenir as disfunções que vão ocasionar lesão muscular dentro dessa função, porque isometria muscular durante muito tempo não é saudável e alguns músculos vão trabalhar mais que outros, então você pode tirar a competência de função de algumas estruturas. Por exemplo, prático, uma pessoa que trabalha na frente de um computador e tecla muito tempo, ela pode ter sim uma adaptação no carpo, que é chamado de síndrome do túnel do carpo, devido ao uso repetitivo das teclas. Ela tecla demais
e aquele movimento exige que ela tenha uma função preventiva para dar a ela mais longevidade naquela função, de forma que ela consiga realizar aquele trabalho que não faça com que ela se torne invalidada ali naquela função dela. Então, a fisioterapia no trabalho pode propor isso e pode ajudar muito nisso, não só aí, mas na ergonomia de todo o corpo. Por isso que esse regular a cadeira, ajustar a altura do banco, ajustar a altura da mesa para a altura do cotovelo, isso é importante, porque torna mais confortável uma função que a longo prazo é desconfortável. Perfeito, já estou puxando aqui minha orelha, que eu já estou indo para os meus questionamentos pessoais. Então vamos seguir com as perguntas que estão, que já fizeram e que a gente precisa seguir para poder responder realmente a quem enviou essas perguntas, tá? Tem uma pessoa aqui que eu acredito que ela já conhece de alguma forma, ou ela chamou a atenção do tema, que ela fez a seguinte pergunta. Apesar que eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas é importante deixar um pouco mais claro. Quais são os benefícios de adotar a fisioterapia como uma prática regular, mesmo sem a presença de lesões evidentes? Tá. Primeiro eu vou trazer a parte agora de recuperação, ou seja, a regeneração, a maximização de um potencial. Vamos colocar na prática uma pessoa que não pratica atividade física. Não vou usar uma pessoa que pratica atividade física regularmente, vou usar uma pessoa sedentária. Essa pessoa, ela tem uma qualidade de hábito que envolve vários setores. A prática de atividade física, não sendo uma delas, ela vai ter ali um acúmulo de tensão muscular devido à distribuição de alguns sintomas que vão vir das funções que ela realiza, do modo com que ela se alimenta, da quantidade de horas que ela dorme. Então, tudo isso pode potencializar uma possível disfunção. E as dores que nós sentimos, para preveni-las, precisamos diminuir a intensidade com que a gente se expõe a alguns riscos. E aí é onde entra aquela questão da fisioterapia. Está em todas as áreas, inclusive na alimentação. Algumas disfunções musculoesqueléticas que nós podemos prevenir hoje, elas são através de manipulações específicas viscerais, que trabalha a condição muscular de vísceras que tem no nosso organismo, e essas vísceras, elas proporcionam uma distribuição em cadeia de sintomas que podem ocasionar dor. Por exemplo, uma pessoa que se alimenta muito bem saudável, ela pode ter uma disfunção também como uma pessoa que se alimenta muito mal. Porque a pessoa que tem um paladar muito forte em açúcar, gordura, ela vai ter disfunções dentro do intestino. Uma pessoa que come muito bem, mas que ingere muitas sementes, ela pode ter uma síndrome do intestino irritável. E essa síndrome pode gerar nela uma dor lombar. E ela achar que está com uma hérnia de disco, um problema. Só que, na verdade, ela nem tem uma lesão em si. Ela tem uma disfunção que aconteceu por um hábito que ela tem existente. E, com isso, a gente consegue identificar a causa, tratar aquilo e prevenir de um problema maior. Então, antes de ter o problema, nós conseguimos. Isso também entra no cenário de quem pratica esporte. É muito necessário, porque o corpo ele está sempre em alto desgaste. É como eu sempre falo, a alta performance ela não impõe saúde, não é saudável. Então, para que você consiga diminuir os danos, é preciso que você mantenha, sim, um trabalho preventivo. E a fisioterapia entra muito forte nisso. Você tem um equilíbrio, né, das atividades, não muito, Amém. nem pouco, um equilíbrio. Acho que a dificuldade é realmente encontrar esse equilíbrio, mas a gente vai tentando, tentar ter uma melhor Com qualidade de vida, certeza. né? Uma outra pergunta aqui, que eu acho que a pessoa já se interessou bem pela essa questão da fisioterapia preventiva, que ela fez a seguinte pergunta, né, que é o nosso tema central, ela fez a seguinte pergunta: quais são os sinais de alerta de que alguém pode se beneficiar da fisioterapia preventiva, mesmo que não tenha uma lesão diagnosticada? Ou seja, o que é que alerta a pessoa a buscar a fisioterapia? Coisas muito simples, como, por exemplo, uma má qualidade no sono. Você dormiu à noite e pela manhã, logo quando você acordou, você sentiu uma leve torcicolo, aí você pensa, eu dormi com um travesseiro muito alto, mas normalmente não acontece, mas a torcicolo aconteceu. Uma leve dor de cabeça ao acordar, às vezes uma queimação no estômago. Esses sintomas, eles estão relacionados a hábitos que são existentes. Porém, a correção deles e a normalização do sistema
é importante para que não desencadeie uma dor evidente e possivelmente um problema. Então, sim, com certeza, a gente consegue aí perceber que os sinais que a fisioterapia pode trazer para que você queira buscá-la é muito simples. São coisas muito, muito simples que podem proporcionar isso. Ah, eu estava andando e do nada eu senti um choque no meu pé e esse choque ele subiu minha perna, mas não subiu a perna inteira, só um pouco, mas passou, acabou. Continuei minha vida. Bom, aquilo é um sinal. Esse sinal ele pode te proporcionar um problema maior futuramente. O corpo ele costuma dar muitos sinais a gente do que está acontecendo e que você precisa dar a devida atenção. Se não for dada essa atenção, possivelmente você vai gerar um problema muito maior ali e, consequentemente, eu olho muito para o lado que chama mais a atenção das pessoas, o financeiro e o tempo. Então, se você quer gastar menos e economizar tempo cuidando de algo que você poderia estar prevenindo todos os dias um pouquinho, então é importante que você dê um pouco mais de atenção a si mesmo. Eu gosto de pensar dessa forma e trago isso para os meus pacientes de forma muito clara. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui que você estava falando e eu já estava até imaginando que essa pessoa deve ter alguma condição de saúde, alguma condição, na verdade, de saúde crônica, que ela fez a seguinte pergunta: como a fisioterapia pode ajudar na prevenção de condições de saúde crônica, como dor nas costas, problemas articulares e musculares? Vamos dar essa dica para a pessoa, porque ela deve estar precisando dessa orientação. E é bastante Perfeito. importante. Bom, primeiramente, uma disfunção crônica, uma lesão crônica, ela é crônica devido ao tempo que você passou sem tratá-la ou fazendo um tratamento não adequado para aquela disfunção. E caracteristicamente sobre isso, hoje, em evidência científica, nós temos a presença de um período para que exista uma disfunção crônica. Se você está sentindo essa dor, a pessoa que fez essa pergunta, há mais de 90 dias, então sim, teu problema é crônico. Se você está sentindo isso antes desse período, posso te dar uma boa notícia. Ele não é crônico e é rápido de se tratar. Por quê? Porque não é uma disfunção que aconteceu com você, uma dor ou um problema que está com você que gerou uma cadeia de disfunção. Como assim? Aí pode ter ficado até uma questão na tua cabeça sobre isso. Quando a gente fala de uma disfunção crônica, a gente está falando de um problema que teve uma origem, só que ele fez uma cascata de problemas junto com ele. Então, o problema estava num lugar, começou lá. A dor começou ali, era suportável. Depois de um tempo, começou a ficar insuportável. Mas por que se tornou insuportável? Porque ela se tornou um problema conjunto. É uma disfunção que ocasionou outras, porque o corpo compensou. Nosso corpo ele é muito inteligente para proteger a gente de problema. Então, quando você está com uma dor num lado do quadril, você vai jogar o peso mais para o outro. Só que aí você vai sobrecarregar o tornozelo de um lado, o joelho do outro. Se tua postura é mais para frente, pior ainda. Então, nesse caso, é importante primeiro definir se você tem mesmo uma disfunção crônica e depois disso, é crônica, então tudo bem. Se é crônica, precisamos encontrar a causa desse problema o quanto antes e resolver as consequências que ele trouxe e tratar a causa depois. Ah, mas por que não tratar a causa na hora, Everson? Porque às vezes a causa ela já não é mais um problema, porque não está agudo. O quadro de dor, ele é quem manda na regra do tratamento. Como assim? Eu não tenho como tratar uma pessoa com dor. Se eu preciso que ela faça um exercício e ela está sentindo dor, ela não vai conseguir me ouvir, ela não vai conseguir seguir o que eu estou pedindo, o que eu estou orientando. Então, primeiro eu preciso mexer naquela dor dela. Então, eu vou trabalhar com técnicas mais específicas que podem trazer o alívio daquela dor imediatamente, para que a partir daí eu trace e defina o plano de tratamento que pode ser feito para resolver a causa do problema. E aí aquela dor não volta mais. Muito bom, bacana. Espero que ajude quem realmente enviou essa pergunta. E tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, é que bacana mesmo. Como a fisioterapia pode ser adaptada para diferentes faixas etárias e condições físicas? Essa bem interessante essa pergunta. Essa é perfeita, adorei essa pergunta. De todas elas, essa me chamou muita atenção. Por quê? Porque a gente entra na questão do tratamento não só para pessoas que precisam, mas como para uma pessoa que quer prevenir um devido problema. E a fisioterapia, ela entra em todos os grupos, literalmente todos os grupos. E eu posso citar uma condição específica que proporciona isso.
que é algo que antes era um misticismo sobre a prática esportiva. Ah, uma criança abaixo dos 14 anos não pode praticar musculação na academia. Isso é mentira, isso pode sim. Com a devida orientação, pode, e não só ajuda, mas potencializa o crescimento e o desenvolvimento, não só cognitivo, mas muscular também, de uma criança. Então, quando a gente fala de faixa etária, a gente precisa muito perceber qual a necessidade daquele indivíduo, o que de fato ele precisa naquele momento, para que a gente possa intervir com o melhor programa para aquela pessoa. Porque, querendo ou não, o programa que eu vou utilizar para um idoso de 85 ou 90 anos de idade não vai ser o mesmo programa que eu vou utilizar para uma criança de 4 anos. A criança de 4 anos ela precisa fazer atividade física, mas ela é muito lúdica, ela não consegue se concentrar como um adulto e você dizer, ó, faz desse jeito porque é assim. Não, você tem que usar o exercício de forma muito criativa. Então, é mais uma questão de integrar, trazer o que é feito de forma engraçada e cômica para a criança e de forma séria e específica para um adulto, que possa colocar cada um dentro da sua intensidade e coordenação correta, para que a gente consiga trazer o bom resultado ali. Então, com certeza, ela vai potencializar todas as funções. E, na minha visão, para a criança mais ainda, porque na fase da infância é onde a gente vê a maioria das disfunções físicas acontecer, como, por exemplo, escoliose. É uma disfunção muscular funcional que torce a coluna vertebral e pode proporcionar um grau tão severo que se torne necessária uma cirurgia até mesmo para que seja feita aquela correção. Então, a identificação dessa disfunção na fase da infância é muito mais fácil corrigir, porque hoje já existem e tem muitas evidências de que a correção da escoliose, ela não é permissiva todo o tempo, ainda mais se aquela pessoa já for uma pessoa adulta, pós os 18 anos, 20 anos. Alguns estudos ressaltam que, na maioria das vezes, até os 12 anos de idade é a melhor faixa etária para a correção de uma escoliose, em até o seu grau total, a depender do grau que aquela criança já tem. Bacana. A gente está quase finalizando o nosso vídeo e eu queria saber algo importante para que a gente possa também falar para as pessoas que queiram te procurar, que queiram saber como é seu trabalho, como funciona uma consulta com você, como é que você faz essa consulta, já que você falou um pouquinho da digital, online, que eu já perguntei, mas de modo geral, como é uma consulta com você? Bom, geralmente as pessoas me procuram com uma necessidade específica e elas acreditam que tem uma forma de resolver específica também. Porque algumas coisas promovem um alívio imediato, como, por exemplo, algumas manobras da osteopatia e da quiropraxia, que, quando eu julgo necessário, eu utilizo. Então, no final das contas, primeiro eu vou precisar entender o que de fato está acontecendo com aquela pessoa, e a partir daí eu vou definir qual é o caminho que eu vou tomar para identificar a causa do problema dela. Porque às vezes a pessoa chega para mim com uma disfunção muscular muito grande, mas no final das contas aquele problema está em outro lugar que nunca gritou, que nunca apareceu. Um simples bloqueio de uma musculatura profunda da coluna cervical pode fazer com que aquela pessoa desenvolva uma cefaleia tensional gigantesca. E aí aquela dor de cabeça não sai nunca e ela diz, eu só vim aqui, mas eu vim para dar uma relaxada, porque minha dor de cabeça nunca passa, eu sei que não vai resolver, aí no final das contas ela vem, resolve a dor de cabeça e diz, eu achei que eu nunca resolveria, como já aconteceu algumas vezes. Então, no final das contas, eu busco primeiro entender a causa do problema, entender como é as particularidades dessa pessoa, como é que funciona a rotina dela, para eu saber de qual melhor forma eu vou conseguir integrar o que eu preciso que ela faça à rotina dela, de forma que eu saiba que ela vai cumprir e que ela diminua no máximo a quantidade de vezes que ela procrastina em relação às orientações que eu der. Porque, no final das contas, eu vou ter com aquela pessoa dentro do consultório 1 hora e meia. Quando é a primeira consulta comigo, geralmente até 2 horas. Mas depois disso, essa pessoa ela vai seguir a vida dela e a rotina dela. Então, eu tenho que fazer sentido no problema que ela veio tratar comigo e, na maioria das vezes, fazer mais sentido ainda no porquê ela precisa tratar para não ter problemas. Muito bom, ótimo.
Sim, e agora, como é que as pessoas fazem? Como é que você poderia contar um pouquinho mais sobre onde você trabalha? Como é que essas pessoas fazem para entrar em contato com você? Como é que essas pessoas podem te seguir no Instagram, telefone, quais são as clínicas ou qual a clínica que você trabalha, onde as pessoas que estão assistindo podem te procurar, porque agora você falou já bastante, já mostrou realmente o conteúdo, agora as pessoas podem querer te conhecer e podem querer se postar com você. Como é que elas podem fazer isso? Bom, hoje, principalmente pela minha rede social, pelo meu Instagram, que é Dr. Everson Almeida. Só procurar lá no Instagram, vai conseguir me encontrar muito tranquilo. Clínica que eu atendo no Vale de São Francisco, em Juazeiro e Petrolina, na nossa clínica, na Aso Saúde. Então, pode me procurar lá, será um prazer poder recebê-los e, com certeza, buscar a melhor forma para poder ajudar. Eu também atendo fora da cidade, em outra região, atendo em Senhor do Bonfim e também atendo em Campo Formoso. Lá no meu Instagram, no link da bio, lá tem o contato de todos os locais que eu atendo, ou seja, desses 3 locais tem o contato. É só clicar no link, vai ser direcionado diretamente para o contato. Pode marcar consulta, pode marcar o atendimento comigo e com certeza será um prazer receber. Ótimo, então aí, você que está assistindo, quer conhecer mais um pouco do trabalho, da especialização e conhecer realmente pessoalmente esse rapaz lindo aí, que é o Dr. Everson, busquem marcar Obrigado. consulta e vão buscá-lo para um tratamento, principalmente preventivo, que é o tema central de hoje, tá? Da nossa entrevista. Eu quero agradecer a Dr. Everson por compartilhar seu conhecimento, essas informações conosco, elucidar as dúvidas que trouxeram, algumas minhas, já tive um puxão de orelha por conta disso, algumas minhas, mas também das pessoas que responderam a caixinha de perguntas lá no Instagram da Asa Saúde e também do Dr. Everson. Tá? Eu quero agradecer também a todos que estão assistindo, que estão acompanhando, que acompanharam, na verdade, essa entrevista. Nosso intuito é fazer entrevistas com especialistas, diversos que atendem na clínica e, quem sabe, até mesmo fora da clínica, a ASO Saúde. Então, se vocês quiserem acompanhar essas entrevistas, se inscrevam no canal, sigam a rede social da Saúde, conhecer mais o trabalho do Dr. Everson mais uma vez, sigam o Instagram dele, busquem essas informações que ele é um ótimo profissional, né? Porque eu conheço, não, porque realmente eu sei que ele é como profissional e como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa. Lembre-se sempre, você que está em casa, sua saúde, tanto física como mental, é sua maior riqueza. Cuide dela com carinho e atenção. E seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, lembre-se de que sempre há profissionais qualificados, assim como o Dr. Everson, prontos para poder ajudá-los em sua jornada rumo ao bem-estar e à saúde. Vamos juntos cuidar da nossa saúde e viver a vida ao máximo. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.